Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo ou também conhecido como neocolonialismo. Por volta do século XIX, a partir de 1850, ocorreu uma significativa expansão dos países capitalistas europeus. Os governantes desses países vão propor uma nova política de expansão territorial e econômica, sobretudo em regiões da África e da Ásia, enquanto os Estados Unidos vai propor uma política bastante semelhante com relação à América Latina. Essas nações industrializadas da Europa e os Estados Unidos com relação à América Latina, eles começam a buscar nas regiões periféricas da África, da Ásia, novos mercados consumidores para seus produtos e novos mercados onde eles pudessem obter matéria-prima e mão de obra barata para acelerar esse processo de industrialização. Um outro fator também que vai levar a essa expansão, essa nova política de expansão territorial, de dominação, vai ser também os excedentes populacionais nesses países europeus. A população de algumas dessas nações industrializadas começou a crescer demais e não encontrava trabalho dentro da própria nação. Então você vai propor uma saída delas para a busca desse trabalho ou desse comércio em outras regiões do globo. E também um outro fator que vai levar ao surgimento desse movimento imperialista vai ser também o desenvolvimento do espírito nacionalista. A rivalidade entre as nações, ela vai estimular essa questão nacional, o espírito nacionalista, que vai obrigar a muitos governos se preocuparem com as demarcações das fronteiras para a unificação de seus territórios, em delimitar fronteiras e ocupar territórios além. Alguns governos acreditavam que quanto mais terras determinado país tivesse, mais forte ele seria. Então a própria ocupação de terras nas regiões da África, e na região da Ásia, e na região da América, significava força. Nesse mesmo momento, é o momento também que está ocorrendo em vários países a construção do Estado-nação, do Estado nacional, dessa ideia de nacionalismo, que traz sempre com ela a ideia de que seu país é mais forte que o outro. Mas é claro, para que isso tudo acontecesse, essa política de dominação territorial, econômica e cultural, chamada imperialismo, para que isso acontecesse, tinha que ter justificativas. E os países imperialistas vão desenvolver justificativas que hoje em dia nós vemos como absurdas, mas que na época eles viam como bastante plausíveis. Como, por exemplo, uma doutrina racista, na qual acreditava-se, através inclusive de algumas ciências, hoje em dia totalmente fora da realidade, ciências que nem são ciências, como a frenologia e etc., mas que defendia a superioridade racial do branco caucasiano, que é o branco europeu, em relação às demais raças, como o africano e o asiático, e o americano. Então, a justificativa era que a dominação servia para uma melhora da humanidade. Existia, por outro lado, também uma justificativa religiosa, por parte da Igreja Católica, que afirmava que possuía a missão de salvar o maior número de almas possíveis, convertendo vários povos que não eram cristãos ao cristianismo. E aí não só a Igreja Católica, como as igrejas protestantes também que existiam vão fazer essa ação também. E a ideia de uma supremacia técnico-científica por parte desses povos. Os europeus eles se consideravam superiores em relação aos demais povos. Eles justificavam isso através do seu progresso científico.
e industrial, enquanto os povos não tinham o mesmo progresso. Então essas justificativas serviam para que o imperialismo pudesse se consolidar como uma política de dominação territorial, econômica e cultural sobre esses povos. Sempre trazendo a ideia da civilização. Eles traziam o discurso de que a Europa estaria trazendo, levando a civilização para esses povos. Mas não foi bem assim. Sabemos que o imperialismo ele vai custar muitas vidas, principalmente nessas regiões coloniais, muita destruição, desagregação desses povos e desses reinos e, de certa forma, vai favorecer ao desenvolvimento dessas nações que exerceram essa dominação, nações europeias e os Estados Unidos. O imperialismo ele vai ser um pano de fundo, inclusive, ele vai ser um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, 1918. Vai ser um dos grandes motivos que vai levar ao enfrentamento dos povos nessa guerra. Um abraço e fiquem bem.